Há uma pergunta que acompanha muitas pessoas há anos, mas poucas têm coragem de fazer em voz alta. Por que existe uma paz que só chega à noite, exatamente no instante em que a alma se rende em oração? Por que, quando o dia termina e o silêncio toma conta de tudo, algo dentro de nós desperta e pede ajuda, pede cuidado, pede presença? Há quem pense que isso é apenas cansaço. Há quem diga que é emoção acumulada. Mas há um mistério que visita o coração humano quando ele decide, antes de dormir, elevar 3 simples ave-marias. Talvez você já tenha sentido isso sem compreender. Uma calma inexplicável que desce sobre o peito, como se alguém recolhesse o peso que você carregou o dia inteiro. Uma luz suave que silencia pensamentos que não paravam. Uma força que não era sua, mas que chega com a precisão de quem conhece a profundidade da sua dor. Isso não é coincidência. Isso não aparece por acaso. Existe algo acontecendo no mundo espiritual quando a sua voz se une à voz da Mãe de Deus, justamente na hora em que você se prepara para descansar. Hoje você vai entender esse movimento escondido. Vai descobrir por que tantas pessoas, sem anunciar a ninguém, encontraram proteção, clareza, consolo e até mesmo direção para a própria vida através dessa prática tão pequena e tão ignorada. Não estou falando de promessas mágicas. Estou falando de um segredo antigo, preservado ao longo dos séculos, que toca a alma de forma silenciosa e profunda. O que acontece com quem entrega 3 ave-marias antes de dormir não se explica com fórmulas humanas. Acontece porque existe amor do outro lado. E talvez seja isso que você mais precisa agora. Uma presença que não abandona. Uma graça que não exige perfeição. Um cuidado que chega quando suas forças terminam. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por um caminho de compreensão espiritual, psicológico e profundamente humano. Você vai enxergar o que a maioria nunca percebeu. Vai entender o que muda dentro de você quando Maria entra no seu descanso. Fique comigo até o fim. Algo começa a se mover a partir do momento em que você decide ouvir. Há um motivo para você estar aqui agora. E já não é apenas sobre aprendizado. É sobre aquilo que Deus deseja fazer na sua vida a partir desta noite. A chamada invisível. O mistério que visita quem reza antes de dormir. Há um instante da noite em que algo parece chamar você sem levantar a voz. Não é um barulho, não é uma lembrança, não é um pensamento solto que vem do nada. É quase como um leve toque no fundo da alma, convidando você a parar por alguns segundos e voltar o olhar para o céu. Muitos ignoram essa sensação porque acreditam que é apenas cansaço. Mas quem presta atenção percebe que existe algo a mais acontecendo ali. A igreja sempre ensinou que Deus fala no silêncio. E na noite, quando o mundo inteiro desacelera, essa voz se torna mais clara para quem está disposto a ouvi-la. É nesse momento que as 3 ave-marias começam a revelar o seu mistério. Não é apenas uma oração repetida. É uma resposta a essa chamada pequena, discreta e insistente que busca o seu coração antes que você adormeça. Quando a pessoa decide rezar, ela percebe que uma paz chega sem pedir permissão, como se alguém estivesse arrumando o interior dela por dentro, retirando o peso, recolhendo a preocupação, iluminando o que estava escuro. Há quem diga que isso é psicológico. Há quem tente explicar tudo com lógica. Mas quem vive essa experiência sente que há algo maior ali. Maria tem um modo próprio de tocar a alma. Um modo silencioso, maternal, que não invade, que não obriga, que não pressiona. Ela apenas chega quando é chamada. E quando chega, a vida inteira percebe. Você já se perguntou por que essa prática simples transforma tantas pessoas? Por que tantos testemunham que foi justamente antes de dormir que começaram a sentir uma força que não tinham? É porque existe uma graça escondida na rotina da noite. Uma graça que não aparece durante o dia, quando tudo está corrido, barulhento e desordenado. Essa graça se manifesta quando você se recolhe, quando você finalmente para, quando você deixa espaço para que Deus fale e para que Maria interceda. Hoje você vai compreender essa visita silenciosa que tanta gente experimenta sem nomear. Vai descobrir por que essa paz chega no exato momento da oração e por que ela continua operando enquanto você dorme. O mistério está apenas começando. O momento em que o céu desce, a hora da vulnerabilidade noturna. Há uma verdade que poucos reconhecem, mas que todo ser humano sente. À noite, quando tudo se aquieta, a alma fica exposta. Não há mais distrações. Não há conversas para ocupar a mente.
Não há movimentos para disfarçar o que realmente está acontecendo dentro de você. É nessa hora que aparecem os medos que você empurrou para depois, as preocupações que tentou ignorar, as feridas que fingiu não sentir. A noite revela o que o dia esconde. É por isso que muitos experimentam inquietação quando deitam para dormir. O corpo quer descanso, mas o coração está cheio. É nesse ponto exato que o céu se aproxima de forma diferente. Deus se revela no silêncio, mas há um silêncio específico em que ele age com ainda mais força. O silêncio vulnerável da noite. É quando você deixa cair todas as defesas. Quando não precisa se proteger de ninguém. Quando a verdade do seu interior se torna impossível de evitar. As 3 Ave-Marias encontram seu lugar justamente nesse território. Não é uma oração para ser dita com pressa. É uma entrega. Uma forma de dizer: Senhor, eu já não preciso ser forte sozinho. Mãe, eu já não quero carregar o que não devo. Quando a pessoa reza nesse momento de vulnerabilidade, algo dentro dela se abre sem resistência. O coração fica mais sincero. A alma fica mais sensível. A oração ganha profundidade porque não parte da rotina, mas da necessidade. É como se uma porta que permanece fechada durante o dia finalmente se abrisse quando a luz se apaga. O mundo espiritual opera de forma mais intensa quando o coração está verdadeiramente disponível. A noite não é apenas o fim de um dia. É um terreno fértil onde Deus planta e Maria cuida. Enquanto muitos veem apenas escuridão, a tradição da igreja sempre viu oportunidade. Quando você entende isso, percebe que não é por acaso que tantas pessoas começam a mudar justamente quando rezam antes de dormir. Há uma graça que desce sobre quem se apresenta diante de Deus sem máscaras, sem defesas, sem expectativas. É nesse espaço de verdade que a intercessão de Maria encontra espaço para agir. E agora, você vai descobrir como essa ação acontece, de forma silenciosa, profunda e muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. A resposta oculta. Como Maria age sem ser percebida. Quando alguém rezou 3 Ave-Marias antes de dormir pela primeira vez, talvez não tenha sentido nada de imediato. Talvez tenha achado simples demais, rápido demais, pequeno demais para que algo profundo acontecesse. Mas é justamente assim que a graça costuma operar. Deus trabalha no silêncio. Maria trabalha na delicadeza. O céu não precisa de barulho para transformar uma vida. A intercessão de Maria tem um movimento muito próprio. Ela não invade o coração humano. Ela o visita. Ela entra com suavidade, como uma mãe que conhece o quarto do filho e acende a luz sem assustá-lo. Quando você reza antes de dormir, 3 movimentos de graça começam a acontecer, ainda que você não perceba. O primeiro movimento é a iluminação. Não é uma luz física, mas uma clareza interior que, aos poucos, revela o que precisa ser visto. Durante a noite, enquanto você dorme, pensamentos que estavam confusos começam a se organizar. Verdades que você evitava encarar aparecem com uma luz mais branda, mais suportável. Maria ilumina o caminho, não para expor, mas para guiar. O segundo movimento é a proteção. Quantas vezes você já foi dormir com medo, ansiedade ou sensação de perigo, sem saber explicar o motivo? A oração da Ave Maria cria um campo espiritual de segurança. É como se uma mão repousasse sobre o seu peito e dissesse: eu estou aqui. Medos noturnos perdem força. A mente encontra repouso. A alma respira com tranquilidade. O terceiro movimento é a reordenação. Enquanto o corpo descansa, Deus trabalha. A intercessão de Maria reorganiza sentimentos, acalma impulsos, recolhe angústias e devolve ao coração um equilíbrio que parecia impossível durante o dia. É um cuidado silencioso, profundo, quase imperceptível, mas que se revela ao amanhecer. Essa é a resposta oculta. Não é uma experiência barulhenta. Não é algo que você vê com os olhos. É algo que você percebe na vida. Quando acorda mais leve. Quando uma preocupação perde força. Quando uma decisão difícil parece mais clara. Quando uma dor antiga começa a deixar de sangrar. A graça opera assim. Maria não faz alarde. Ela apenas transforma. E agora você vai conhecer uma história real que mostra como essa ação silenciosa mudou a vida de alguém, de forma concreta, inesperada e profunda. A virada espiritual. O testemunho silencioso que ninguém conta. Havia uma mulher que passava noites em claro, não porque queria,
mas porque o coração dela não sabia mais descansar. O dia inteiro parecia pesado e a noite se tornava ainda pior. Quando deitava, a mente corria sem controle. Pensamentos de medo, insegurança e culpa tomavam conta do silêncio do quarto. Ela dizia para si mesma que só precisava ser forte, mas a verdade é que estava cansada de lutar sozinha. Um dia, depois de semanas de tormento, alguém lhe disse algo simples. Antes de dormir, reze 3 Ave-Marias. Apenas isso. Ela riu. Achou pequeno demais para a grandeza do que vivia, mas naquela noite, movida mais pelo desespero do que pela fé, decidiu tentar. Apagou a luz, colocou a mão sobre o peito e rezou devagar. Não pediu nada, apenas entregou. Na primeira noite, nada extraordinário aconteceu. Ela adormeceu um pouco mais rápido, mas atribuiu isso ao cansaço. Na segunda noite, sentiu uma leveza que não lembrava ter sentido há meses. Quando rezou a terceira Ave Maria, uma lágrima escorreu sem que ela entendesse por quê. Não era tristeza. Era como se alguém tivesse tocado uma ferida que pedia cura há muito tempo. Na terceira noite, a virada aconteceu. A sensação de estar sozinha desapareceu. Ela não viu nada, não ouviu nada, mas percebeu algo que jamais havia sentido. Uma presença discreta, acolhedora, firme. Uma paz que se instalava no quarto como quem decide ficar. Quando acordou no dia seguinte, não estava completamente curada. Mas estava diferente. O pensamento não estava mais tumultuado. O peito não estava tão apertado. O medo não tinha mais o mesmo domínio. Ela continuou. Não por obrigação, mas por gratidão. As 3 Ave-Marias se tornaram o último gesto do dia e o primeiro sinal de esperança da noite. Com o passar das semanas, decisões que pareciam impossíveis foram esclarecidas. Relacionamentos machucados começaram a se restaurar. A fé que estava adormecida despertou com força. Essa mulher nunca contou essa história publicamente. Não porque quisesse esconder, mas porque sentia que era uma obra íntima entre ela e Deus. Mas há algo que ninguém pode negar. Tudo começou quando ela decidiu, pela primeira vez, entregar a noite à Mãe de Deus. E agora que você conhece esse testemunho silencioso, está pronto para descobrir por que a Igreja, há tantos séculos, guarda essa prática com tanto carinho e reverência. O segredo que a Igreja sempre soube. O poder da persistência noturna. A Igreja nunca tratou a oração noturna como um detalhe. Desde os primeiros séculos, homens e mulheres de fé perceberam que existe uma abertura especial da alma quando o dia termina e o silêncio assume seu lugar. Os monges chamavam esse momento de hora santa escondida. Os santos recomendavam a oração antes de dormir como quem oferece uma chave para acessar a graça de maneira mais profunda. Eles sabiam algo que muitos hoje esqueceram. Deus trabalha enquanto você descansa. As 3 Ave-Marias se tornaram, ao longo da história, uma prática preservada com cuidado, porque carrega em si um segredo espiritual poderoso. Não se trata de repetir palavras, mas de criar um hábito santo. Uma disciplina pequena que gera milagres grandes. Quando você reza todas as noites, mesmo quando está cansado, mesmo quando acha que não vai fazer diferença, você abre continuamente a mesma porta para a graça passar. E essa constância permite que Deus haja não apenas de forma pontual, mas de forma contínua. Os santos diziam que a oração noturna reorganiza a alma, porque ela entrega a Deus aquilo que você não conseguiu resolver sozinho durante o dia. Eles afirmavam que o coração, ao se entregar antes do sono, repousa no colo da Mãe de Deus e desperta mais forte, mais claro, mais protegido. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque a pessoa aprende a atravessar a imperfeição com fé. Essa persistência revela algo fundamental. Não é a quantidade de palavras que transforma a vida espiritual, mas a fidelidade da entrega. Uma pequena oração repetida com amor, noite após noite, tem mais força do que longas orações feitas sem constância. A alma se molda pelo hábito. O coração se fortalece pela repetição. A graça encontra morada quando você cria espaço para ela entrar todos os dias. Quando você olha para esta tradição, percebe que não está começando algo novo. Está retomando algo antigo, precioso, testado por séculos. Está se unindo a milhões de pessoas que, antes de você, encontraram consolo, cura e direção através dessa simples prática. E agora que você entende a sabedoria dessa tradição,
Está pronto para descobrir o que começa a mudar dentro de você quando essa oração se torna parte da sua noite por 7 dias consecutivos. A energia nova do amanhecer. O que muda dentro de você em 7 dias, quando alguém decide rezar 3 Ave-Marias por 7 noites seguidas, não percebe de imediato tudo o que está sendo transformado por dentro. A graça espiritual age de modo discreto, mas constante, e o coração começa a apresentar sinais de mudança que, aos poucos, se tornam impossíveis de ignorar. O amanhecer se torna diferente porque a noite passou a ter um sentido novo. A oração começa a reorganizar o interior da pessoa de um modo que nenhum esforço humano conseguiria produzir sozinho. No primeiro dia, a mente se aquieta um pouco mais rápido. As preocupações que costumavam dominar a noite perdem intensidade. A pessoa pode não saber explicar, mas sente que está sendo acompanhada, protegida de pensamentos que antes a consumiam. No segundo ou terceiro dia, a paz deixa de ser um visitante passageiro e começa a se estabelecer no peito. Há uma serenidade nova que não vem do exterior, mas de algo que está sendo curado e recolhido dentro do coração. Com o passar dos dias, a clareza mental se torna evidente. Situações que pareciam confusas ganham foco. Decisões antes complicadas parecem mais leves. O coração, antes apertado, encontra espaço para respirar. É como se Deus reorganizasse sentimentos enquanto a pessoa dorme e Maria ajudasse a colocar ordem onde havia desordem. Essa combinação entre graça e descanso cria uma força espiritual que acompanha a pessoa durante o dia inteiro. Na maioria das vezes, o medo perde parte do domínio que exercia. Muitos relatam que voltam a dormir profundamente pela primeira vez em meses. Essa tranquilidade não significa ausência de problemas, mas a certeza de que não precisam enfrentá-los sozinhos. Surge uma sensação viva de companhia e proteção que se torna perceptível mesmo nas tarefas simples do dia. Ao final dos 7 dias, o desejo de rezar antes de dormir não é mais uma obrigação. Torna-se um encontro, algo que o coração passa a esperar. A oração passa a fazer parte da rotina, não porque a pessoa precisa cumprir um ritual, mas porque experimentou o sabor da paz. E quando a alma encontra a paz verdadeira, ela não quer voltar ao que vivia antes. Agora que esta transformação interior começou a ser compreendida, é o momento de conduzir o coração para um gesto ainda mais profundo. Um convite íntimo, direto, para entregar esta noite a Deus e fazer desta prática um caminho de fé viva. A oração como ato de entrega, um convite pessoal e íntimo. Há um ponto da caminhada espiritual em que a pessoa percebe que não basta compreender a graça. É preciso tocá-la. A oração das 3 Ave-Marias antes de dormir não é apenas uma prática devocional, mas um gesto profundo de entrega. Ela marca o momento em que você decide colocar o peso do dia nas mãos de Deus e descansar no coração da Virgem Maria. Não é um ritual mecânico, é um encontro. É como dizer: Senhor, eu fiz o que pude, agora cuida do que eu não posso. É como olhar para Maria e afirmar: Mãe, guarda a minha noite, guarda o meu espírito, guarda aquilo que eu mesmo não sei proteger. Quando você reza nesse espírito de entrega, algo muda dentro de você. Não há pressão, não há exigência, não há pressa. Há apenas presença. Uma presença que acolhe, que acalma, que sustenta. A fé se torna mais íntima porque não está mais confinada ao momento de necessidade extrema. Ela passa a fazer parte da rotina. E quando a fé entra no cotidiano, ela transforma tudo. É por isso que agora, neste momento, você é convidado a dar um passo a mais. Não apenas ouvir, não apenas refletir, mas rezar. Permita que esta noite seja diferente. Permita que esta oração abra espaço para que o céu toque a sua vida de forma concreta. A primeira noite pode ser hoje. O primeiro gesto pode começar agora. Coloque a mão sobre o peito ou simplesmente feche os olhos. Respire devagar. Sinta o silêncio, não como ausência, mas como presença. Imagine Maria se aproximando com a suavidade de quem conhece suas fraquezas e acolhe suas dores sem julgamentos. Ela não vem exigir nada. Ela vem cuidar, ela vem interceder. Ela vem iluminar o que está escuro, proteger o que está frágil e ordenar o que está perdido. Este é o momento de se unir a essa graça, de transformar o conhecimento em oração, a reflexão em entrega, a escuta em resposta. A partir de agora, cada palavra será um passo em direção à paz que o seu coração tanto precisa.
E assim, com confiança e simplicidade, você será conduzido ao momento da oração guiada. Momento de oração guiada. 3 Ave-Marias com intenção profunda. Agora que o seu coração foi preparado, entre nesse momento de oração como quem atravessa uma porta silenciosa que conduz diretamente ao colo de Deus. Não há pressa, não há exigência. Há apenas a disposição sincera de entregar a noite, o dia que passou e tudo aquilo que ainda pesa em você. A oração não precisa ser perfeita. Ela precisa ser verdadeira. Feche os olhos ou fixe o olhar em um ponto tranquilo e permita que cada palavra encontre espaço dentro da sua alma. Antes de começarmos, faça um breve movimento interior. Apresente a Deus aquilo que você não conseguiu resolver. Ofereça a Maria aquilo que machuca, aquilo que preocupa, aquilo que ainda permanece sem respostas. A Mãe de Deus recebe tudo com paciência e misericórdia. Ela não rejeita feridas. Ela não despreza fraquezas. Ela acolhe e apresenta ao coração de Cristo com amor maternal. Primeira Ave Maria. Reze devagar, e enquanto reza, peça iluminação. Diga no fundo da alma: Mãe, ilumina o que está escuro em mim. Permita que essa luz silenciosa alcance seus pensamentos confusos, suas dúvidas, seus medos escondidos. Sinta essa luz se espalhar como um amanhecer interior que vai dissipando sombras sem violência, apenas com clareza. Segunda Ave Maria. Agora reze pedindo proteção. Deixe que o coração diga: Mãe, protege o que está fraco em mim. Apresente sua sensibilidade, suas inseguranças, suas fragilidades emocionais. Imagine o manto de Maria repousando sobre você como um abrigo seguro, firme e suave. A proteção dela não afasta apenas perigos externos, mas também tempestades interiores. Terceira Ave Maria. Reze com o desejo de ordem espiritual. Diga silenciosamente: Mãe, ordena o que está perdido em mim. Entregue a falta de direção, as emoções desencontradas, os pensamentos que não se organizam. Sinta a presença dela reorganizando o coração, como quem coloca cada coisa no seu devido lugar, com paciência e ternura. Ao terminar, permaneça em silêncio por alguns segundos. Este não é um silêncio vazio. É o espaço onde Deus trabalha e Maria intercede. Permita que a paz que começou a crescer permaneça com você. A oração terminou, mas a graça continua. O céu não se retira quando você diz amém. Agora que sua alma foi conduzida pela oração, prepare-se para compreender o que começa a mudar a partir desta noite. A última revelação. O que vai começar a mudar depois desta noite? Quando alguém entrega a própria noite a Deus através das 3 Ave-Marias, algo começa a se mover dentro da alma de um modo que não depende mais de esforço humano. A oração cria um espaço interior que permite à graça trabalhar durante o sono. E é nesse trabalho silencioso que as primeiras mudanças aparecem, não como um impacto repentino, mas como um amanhecer que se revela pouco a pouco. Você acorda diferente, não porque tudo se resolveu, mas porque algo em você foi tocado. É a presença de Deus começando a reorganizar o que antes estava disperso. A partir desta noite, você pode perceber pequenas transformações que se acumulam como sementes que germinam em solo fértil. Pode acordar mais leve, com um pensamento que antes parecia confuso, agora mais claro. Pode sentir que um medo que dominava sua mente já não tem a mesma força. Pode reparar que a ansiedade perde espaço, que a tristeza encontra um ponto de descanso, que a esperança ressurge, mesmo que timidamente. São sinais de que a intercessão de Maria continua agindo, mesmo quando você não percebe. A vida espiritual cresce assim, em etapas silenciosas, que se tornam visíveis quando a alma se abre e permanece fiel. A oração das 3 Ave-Marias não é apenas um gesto devocional, é uma decisão espiritual que altera a direção interior do coração. Ela ensina você a confiar, a entregar, a descansar na presença de Deus. E quando a alma aprende a descansar, ela começa a se fortalecer. A fé ganha raízes. A paz se torna mais estável. A presença de Deus deixa de ser distante e passa a ser experimentada no cotidiano. Por isso, guarde este vídeo. Volte a ele sempre que sentir que a noite está pesada. Reze comigo quando não souber como começar. Deixe que esta prática se torne parte da sua história com Deus. A graça não nasce do muito falar, mas da persistência humilde. A transformação não surge de um ato isolado.
mas da fidelidade que se repete noite após noite. A partir de hoje, sua noite já não será apenas o fim de um dia. Será um encontro, uma entrega, um descanso no coração da Mãe de Deus. E pouco a pouco você perceberá que o que começou com 3 simples Ave-Marias será, na verdade, o início de um novo caminho de paz, força e consolação.